Oi pessoal, e aí? Estamos agora na segunda parte do nosso programa Vinhos e Arte dessa semana. Essa semana nós fomos lá na Alemanha, na região de Pfahl, para falar um pouco da Pinot Noir. E agora a gente vai pintar o rótulo e falar um pouco do abstracionismo. E olha que interessante, né, essa conexão. Acho que da mesma forma que a Pinot Noir não é uma uva alemã, veio, né, da França, especialmente da Borgonha, do ponto de vista da qualidade para se transformar. Eu acho que assim, na grande referência do vinho tinto alemão, aconteceu uma coisa semelhante em relação ao abstracionismo, porque a pessoa mais importante, ela o artista, ele não é alemão, que no caso é o Kandinsky, que é russo e se naturalizou alemão, assim como o próprio Paul Klee, que também é suíço e se naturalizou alemão, e os dois foram os grandes representantes do abstracionismo na Alemanha. E assim, o Kandinsky, gente, é de uma importância gigantesca para a história da arte, para o mundo das artes, para essa arte do século XX. Então eu vou me inspirar nele para trazer a obra de hoje. E então a gente vai começar a falar um pouco do abstracionismo e eu vou começar a trabalhar com rótulo para dar tempo da gente poder pintar, certo? Então vamos lá, meu desafio, vamos ver como eu vou me sair hoje. Olha só, quando a gente está falando do abstracionismo, a gente está, assim, podemos abordar em dois aspectos, tá? Em duas linhas. De um lado, nós temos o abstracionismo lírico e do outro, o geométrico. E olha que interessante, nós falamos aqui em outros programas do fauvismo, falamos, por exemplo, do expressionismo, e tanto o fauvismo quanto o expressionismo, não sei se vocês lembram, pelo estilo, pelas características, né, de serem trabalhos que rompiam com a noção da realidade, mas ao mesmo tempo não queriam trazer a expressão da forma, a expressão da cor, ou mesmo a força, né, dessa cor. Eles influenciaram justamente esse campo do que a gente vai chamar do abstracionismo lírico. E da mesma maneira que nós falamos de outros dois movimentos, que foi o cubismo e foi o futurismo, né, em outros programas, esses movimentos influenciaram o abstracionismo geométrico. Então, olha como foi importante a gente falar desses movimentos nos programas anteriores, para nesse momento, hoje, agora, a gente começar a falar do abstracionismo. Mas por que eles tiveram essa importância? Porque esses primeiros movimentos, gente, eles começaram a romper, né? Lembra? A romper com a forma, a romper com essa noção formal do que a gente vai chamar de uma arte acadêmica. E ao romper com essa arte acadêmica, eles começaram a dar novas possibilidades da gente pensar que, de repente, a arte não precisava ter forma para se expressar, sabe? Ela não precisava não é forma, ela não precisava estar calcada na realidade para que ela tivesse expressão, para que ela tivesse qualidade. E essa é a grande chave do abstracionismo, né?
Porque o abstracionismo, ele simplesmente vai trabalhar com a ideia da arte não representacional. Existe uma arte não representacional? Como assim? Toda arte representa alguma coisa. Mas então ela não vai representar o que, gente? Os objetos que a gente está vendo na realidade, né? Então eu não vou pintar uma flor, eu não vou pintar uma garrafa, eu não vou pintar uma pessoa, mas eu vou entrar nos aspectos da base da linguagem da arte. O que é a base da linguagem da arte? É o movimento, é a forma, a linha, a cor. Então, esses elementos é que vão falar. E eles é que vão ganhar o espaço representacional. E isso, gente, pensa o tanto que isso foi revolucionário para a época. Como assim uma obra de arte que não tem um objeto? Não tem uma coisa, assim, eu olho e não reconheço nada nela. Não reconheço, sei lá, uma árvore, uma casa, né? E é claro que esses artistas, eles não começaram já fazendo isso. Não. Eles justamente vieram dessas influências que eu comentei aqui com vocês, que tinham sim a figuração. Contudo, esses movimentos foram rompendo com essa figuração. Lembra o cubismo criando, né, as formas geométricas? Os expressionistas, sabe, muito mais colocando força, expressividade na forma do que na imagem em si, o mesmo fauvismo com a cor. Então, esses movimentos foram atraindo, e principalmente o Kandinsky, que é o precursor, é o cara que, né, vislumbrou isso, lá em 1910, ele vai fazer uma obra de arte simplesmente solta, de elementos soltos, de objetos que você olha e fala assim, mas o que é isso? Eu não reconheço formas aqui. Né? Então, assim, isso foi extremamente ousado, extremamente desafiador. Olha aqui, gente, eu estou trabalhando com uma noção, simplesmente uma paleta de cores que vão me lembrar um pouco esses tons mais claros dos violáceos, mas porque eu vou trazer uma referência, vocês vão ver aqui, a própria tonalidade da Pinot Noir, que não é aquele vermelho, mas é um vermelho leve, às vezes até violáceo, dependendo, né, da maturação. Então eu quero trazer aqui um pouco esse tom. Não aquele vermelho clarinho, né, da Pinot, porque eu quero trazer um pouco a casca da uva. Então eu quero, sabe, misturar. E aí a ideia, né, e aí você fala, Ana, mas você tá trazendo a figuração? Não. Aí é que tá. Eu tô trazendo a ideia, o conceito, as impressões ou aquilo que quando eu penso nesse vinho, ou eu penso nessa uva, na fluidez dela, na leveza, isso pode me trazer como uma forma de representar aqui. E isso é uma das características do abstracionismo. Né? Então, assim, primeiro é essa ausência dos objetos reconhecidos, como eu falei, e essa arte subjetiva, uma subjetividade que pode transitar entre a noção das ideias e de um pensamento mais racional, formal, concreto, geométrico, matemático, né? A matemática é pura abstração, até os sentimentos, a fluidez daquilo que eu sinto como necessário, como fundamental para criar os ambientes e as cores que eu quero criar e como as formas falam dessas abstrações, entendem? E é muito legal, né?
Porque o Kandinsky, ele inaugura esse movimento e dá o conceito dele, escreve livros, né, incríveis sobre essa noção, né, que ele vai chamar do espiritual na arte. E essas representações, gente, elas têm referências em várias outras culturas ancestrais, né? Até porque muitas culturas ancestrais trabalhavam com a abstração, trabalhavam com as formas geométricas. E quando o europeu entra em contato com essas culturas mais ancestrais, esses artistas, né, principalmente esses artistas modernistas, eles abrem a cabeça deles para essas ideias. Mas o Kandinsky, ele tinha uma coisa muito interessante. Por quê? Porque ele conectava a ideia das artes visuais à música. Porque a música é abstração pura, né, gente? Música é pura abstração. Então, ao criar, ao conectar essa noção das artes visuais, da plasticidade à música, então ele começa a criar obras onde ele vai falar o quê? Do ritmo, né? Do ritmo, das nuances, das tonalidades, como a gente vê na música. Olha que coisa assim que chama, né, a nossa atenção e ao mesmo tempo desafia para a gente pensar: como é possível eu me deixar levar simplesmente pela música ou usar a própria música para criar ideias e percepções plásticas? Então, isso é uma das coisas que ele fez. Então, por exemplo, as composições dele no começo chamavam ritmo, a ideia, inclusive, de chamar composição, até chegar num ponto em que algumas obras do Kandinsky não tinham nome, simplesmente eram imagens, cores, formas que você não reconhecia, mas e estava lá, sem título. É quando pira a cabeça do povo, né, gente? Pelo amor de Deus, quando você chega no museu, você vê lá, sei lá, um quadro todo preto, sem título. Você fala, o que é isso? Então, realmente, esses artistas, eles começam a trazer pra gente um universo novo, um universo desafiador. Mas, ao mesmo tempo, o Kandinsky, ele faz parte... eu vou falar uma frase do Kandinsky que é muito bacana. Eu vou até ler para vocês, pegar aqui meu papel. A cor é um meio para exercer uma influência direta sobre a alma. A cor é a tecla, o olho, o martelo. A alma, o instrumento das 1000 cordas. O artista é a mão que, ao tocar nesta ou naquela tecla, obtém da alma a vibração justa. A alma humana tocada no seu ponto mais sensível responde. Então a arte, gente, é essa sutileza que toca a alma. E o Kandinsky, ele traz isso, né? Nessa beleza de forma de entender a arte e de se expressar através dela. Gente, ele criou obras incríveis, sabe? E essa minha obra hoje tem um pouco dessa inspiração, que nem, obviamente, vai chegar perto do que foi o Kandinsky, né? Porque aí é outra história. E eu tô me inspirando aqui um pouco nessa cor, nessa cor da uva, dessa taça de vinho. E isso é o que tá me inspirando. E o Kandinsky, junto com o Paul Klee, eles foram da Bauhaus, uma grande escola de arte que revolucionou o conceito da estética, o conceito do design, mas infelizmente foi perseguida pelo nazismo e teve o seu fim. Então hoje eu vou trazer essa pintura abstrata para vocês, com formas, desenhos, inspirada nesses incríveis abstracionistas alemães. Ó, beijo, até o próximo!